Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Isabelle, sou jornalista, trabalho aqui na Chave da Questão e hoje eu tô aqui para conversar com a psicóloga Cristina Borges. A gente vai falar sobre alterações do sono e do humor em idosos, então vou convidar a Cristina aqui para conversar com a gente. Só um instantinho, sejam todos bem-vindos. A Cristina já vai entrar para conversar. Olá, Olá, Cristina, tudo bem? tudo. E você, Isabelle? Tudo certo. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Imagina, é um prazer, né? Tá achando que tá meio escuro aqui. Não sei se está conseguindo me ver bem, Ah, tá ótimo. tá? Tá. Tá. Uhum, Então, Cristina, para começar, se apresenta um pouquinho para todo mundo que está aqui, te conhecer um pouco mais. uhum. Bom, primeiro um prazer mesmo estar aqui, né? Segunda vez que eu participo com vocês desse encontro. Da outra vez a gente falou de idoso na pandemia e dessa vez a gente vai abordar mais esse tema, né? Do Sono e. sono, do humor, né? Uhum. E eu sou Cristina Borges, sou psicóloga. Eu já trabalho com idosos há bastante tempo, há mais de 20 anos que eu trabalho com idosos, adultos, jovens também. E ao longo assim dessa caminhada, né, profissional, a gente vai tendo contato com muitas pessoas, com as famílias dos idosos, né? E nesse momento que a gente está vivendo, é super importante essa interação de todo mundo, porque muitas vezes está todo mundo junto, né? Então, assim, esse trabalho com idoso, com família, com cuidador, sempre foi muito interessante, porque dá uma visão mais ampla de como é que a gente vai trilhando essa vida, né? Da fase de adolescente, adulto jovem, até o idoso. Acabei, ao longo desses 30 anos de formada, trabalhando com várias faixas etárias e há algum tempo já com idoso, e é um grande aprendizado, sabe? Eu costumo dizer que é quase uma cachaça. A gente aprende muito com eles, a troca é muito importante, vale muito a pena. É uma coisa que tem trazido muita gratificação de estar trabalhando assim, Ai, desse jeito com as pessoas mais velhas. que legal. Durante a pandemia, você deve ter recebido diversas queixas, né, deles, da qualidade de vida que eles estão tendo durante essa pandemia. E em relação ao sono, você sentiu que essas queixas aumentaram? Pois é, então, na verdade, assim, eu fico pensando que isso não é uma coisa tão específica dos idosos, né? Todos nós estamos vivendo isso. E diante, assim, dessa grande incerteza que a gente está vivendo, dessa mudança radical que a gente teve, assim, com relação à vida, à nossa rotina, né? Acho que literalmente a gente acaba perdendo o sono, né? E Sim. aí isso é uma coisa para todo mundo. Só que assim, no envelhecimento, essa queixa da insônia, ela começa, dos distúrbios do sono no geral, ela começa a ficar mais frequente, né? Embora aquilo que eu falei, né, Isabela, acho que esse momento está trazendo tanto essas questões para o nosso dia a dia, né? Dadas as circunstâncias todas que a gente está vivendo, pelo tempo, né? Eu acho que a gente não ia conseguir prever que esse isolamento ia se estender tanto tempo assim, e ainda é necessário, né? A gente está se resguardando. Ainda mais as pessoas acima de 60 anos, porque aí elas já estão num grupo de risco, então eles têm que estar se preservando mais ainda. E a gente que, muitas pessoas, assim, as famílias que às vezes têm contato com os idosos também, né? Às vezes Uhum. está na mesma casa, às vezes está com o neto. Então tem que estar todo mundo se cuidando para se resguardar, né? Acho que essa é a questão mesmo. E aí realmente tem aumentado muito essa queixa, né? Especialmente eu fico pensando porque a rotina ela está muito atípica, né? A gente fazia muita atividade, a maioria das pessoas, muita atividade social, né? Ou seja, atividade física, um encontro com os amigos, ou um cinema, um teatro, enfim, coisas que qualquer pessoa, né? Um adulto jovem, um idoso também fazia, e nesse momento teve que abandonar tudo isso, né? Então, essa mudança da rotina
traz um impacto muito grande, né? Porque por mais que a gente tente, nesse momento, trazer coisas novas para esse dia a dia, chega um momento que eu tenho ouvido isso, que as coisas estão meio que se esgotando, né? E aí, o que mais que eu vou fazer? Já arrumei todos os armários, já comecei a fazer jardinagem, né? Já estou fazendo atividade manual, já li livro, li séries, enfim. E o tempo parece que vai rendendo mais ainda, né? Então, assim, essa queixa tem acontecido mesmo. E ela é muito diferente, porque é diferente no sentido de que cada pessoa vai trazendo uma queixa mais ligada ao seu dia a dia, aos seus aspectos emocionais, à relação que está convivendo com a família, né? E até essas características mesmo de humor e de comportamento, né? Mas, assim, tem sido muito comum essa dificuldade, às vezes, persistente de iniciar o sono, ou então de acordar muito cedo, acordar no meio da noite e ter dificuldade para voltar a dormir. Essa é uma queixa muito frequente, né? Assim, isso às vezes traz uma sonolência para durante o dia, porque a pessoa não dormiu bem à noite, né? Durante o dia ela fica cochilando e aí aquele dia já não é tão proveitoso assim. E isso traz assim uma baixa de energia, né? Uma fadiga mesmo, né? Porque Vira uma o bola sono de ele é neve. muito importante, né? Exatamente, uma bola de neve. Porque o sono, quando ele é um sono de boa qualidade, ele é reparador, né? A gente Uhum. acorda no dia seguinte bem descansado, mas se tem alguma interferência ou se mudou essa qualidade do sono nesse período, então isso acaba impactando nos outros aspectos da vida também, né? E a outra coisa assim que eu tenho ouvido muito assim é que às vezes a pessoa já tinha, né? Mas ela começa a apresentar um pouco mais, é assim, essa acordar durante a noite, começar a ter fome, e aí vai para a geladeira, e aí come, e aí já não consegue mais dormir, e aí começa a meio que controlar a hora, nossa, já passou 1 hora, 2 horas, e não estou dormindo, e isso vai gerando uma ansiedade, Exatamente. exatamente, que piora mais, né? Uhum. Em que você consiga voltar e restabelecer aquele sono, Sim. né? E, enfim, tem outras queixas assim que são pertinentes desse momento, mas que podem estar presentes em outros, e às vezes até já estavam antes, por exemplo, às vezes um ranger dos dentes, e aí a pessoa no dia seguinte acorda com dor de cabeça, com dor, né, aqui nos maxilares, né? Então, isso mostra que aquele sono não estava tão bom, foi um sono mais estressado, mais tenso, né? E às vezes está muito relacionado à ansiedade também. E essas outras coisas que a gente está vivendo, uma irritabilidade, porque essa convivência é tão próxima assim das pessoas, né? No dia a dia, todo mundo na mesma casa, muitas vezes, né, Isabelle? Isso é muito comum, né? A gente não estava acostumado a isso, né? Tipo, Pois a é, gente falta de ter tanto esse contato com as outras pessoas, mas agora já se tornou uma coisa além do que a gente imaginava, né? E começa a ser complicado lidar com isso. pois é, porque assim, podia estar muito afastado, né? Sim. E se encontrava às vezes no final de semana, por exemplo, a família com o pai, com o avô, né, com um tio mais velho. Mas agora essa convivência está mais próxima, diária, 24 horas por dia, né? Ou então também o idoso, às vezes ele está morando sozinho, isso também está acontecendo, né? Do idoso estar sozinho e a família dando assim esse apoio à distância, levando algumas coisas que precisa, de alimentos, remédios e tal. Então, ao mesmo tempo que se está muito junto, isso pode causar uma irritabilidade, um estresse, né? Se está longe, traz uma saudade também, uma falta dessa convivência, dessa proximidade, né? E aí isso tudo junto acaba impactando no sono. E é muito interessante estar atento, né? Porque eu fico pensando, são sinais que a gente vai tendo de que a gente não está bem, Com né? certeza. Uhum. E em relação ao humor, as pessoas acabam até por decorrência do próprio sono, né? O humor acaba oscilando muito. As pessoas ficam mais estressadas às vezes, ou às vezes têm energia, né? Oscila bastante isso. Como é que as pessoas Sim. conseguem lidar com essa oscilação de humor
durante o dia, até com as outras pessoas que estão dentro da própria casa, né? Pois é. Então, quando essa qualidade do sono ela já não é boa, isso já faz com que a pessoa não esteja bem disposta no dia seguinte. Se isso é uma noite só, ok, né? Você depois equilibra. Mas se isso vai se mantendo mais vezes, né, durante a semana, durante o mês, então isso vai trazendo um prejuízo mesmo. E essa irritabilidade, ela vai ficando. A gente por si só, esse momento já está fazendo com que todas as emoções estejam à flor da pele, né, Isabelle? Assim, qualquer coisa, as pessoas estão mais emotivas, mais sensíveis. Então, essa irritabilidade, às vezes, uma agressividade que não era comum, está mais presente, né? Às vezes, uma agressividade verbal mesmo, né? Por algum motivo, já não contorna aquela situação, já responde meio atravessado, né? Então, isso pode ter a ver com esse momento que a gente está vivendo, do isolamento social, né? Mas também com o sono que não está bom, né? E como o nosso foco hoje aqui é o sono, assim, vou me ater muito a isso mesmo, porque acho que é importante as pessoas estarem atentas da importância, né, da gente ter uma noite tranquila, né, de você passar uma noite que você dormiu bem, que está descansado. Então, isso vai trazendo assim, essa agressividade, essa irritabilidade, essa sensibilidade maior e que pode muitas vezes estar atrelado a um sono que não está bom, né? Uhum. O que Uhum. qualifica um sono ideal, assim, um sono bom? Todo mundo precisa daquelas famosas 8 horas de sono? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Como funciona? Pois é. Então, assim, dependendo da fase da vida, a gente precisa de uma quantidade de horas de sono. Por exemplo, os bebês, eles dormem muito tempo, né? Às vezes 12 horas por dia, né? As crianças, às vezes, precisam de 9, 10. O adulto jovem, ele dorme, em média, assim, quer dizer, é entre 7 e 9 horas, a média, normalmente, 8 horas de sono. Para o idoso, isso tem um decréscimo, sabe? Eles dormem menos mesmo, entre 5 e 7 horas, né? Então, varia mais ou menos isso. E se a quantidade de horas, ela é uma coisa muito individual. Às vezes a pessoa dorme 6 horas e ela está muito bem, porque Uhum, aquele é o ritmo dela, né? Então, é a quantidade de horas que ela precisa para se restabelecer e para no dia seguinte assumir as funções que ela precisa. Se for um adulto jovem, por exemplo, tá atento na escola, né, no trabalho, enfim. E então, assim, isso oscila muito, só que a gente sabe que o idoso acaba dormindo menos mesmo. E esse padrão de sono muda também. Às vezes começa a dormir mais cedo e por isso acorda mais cedo. uhum, Isso às vezes também traz assim um desencontro para a família, porque as pessoas têm ritmos diferentes de sono, né? E isso uhum. também é uma coisa importante da gente poder respeitar. Não é porque eu durmo 8 horas e acordo todo dia às 6 que todo mundo tem que estar acordado às 6 horas para fazer a mesma coisa que eu faço, né? E é interessante também quando você fala dessa quantidade de horas, eu fico pensando que a gente tem uma diferença, né? Porque tem uma coisa que a gente chama assim, desse ritmo biológico do sono, que seria o quanto cada um, na verdade, precisa. E algumas pessoas elas são mais vespertinas, elas acordam com muita energia de manhã, elas rendem muito durante o dia e à noite é como se a bateria fosse acabando, né? E já tem outras pessoas que são o inverso, elas precisam dormir até mais tarde e à noite é que elas vão ganhando mais energia. Então tem isso também, né? E tem aquelas pessoas que são meio intermediárias, que nem acorda muito cedo, nem acorda muito tarde, mas também não vai dormir muito tarde. Isso Uhum. às vezes muda também ao longo da vida. Então, assim, a quantidade de sono traz uma qualidade de sono, embora não seja só a quantidade de sono que vai fazer com que aquele sono seja um sono de qualidade. Uhum. Mais ou menos isso, né? Entendi. Uhum. A questão que as pessoas também respeitem, que se conheçam, né, para saber o ideal do Sim, seu sono, né, para poder entender. E também não é só sobre a quantidade, é a qualidade dele. Às vezes a pessoa dorme por muito tempo,
mas acorda durante várias horas, né? Então, Sim, pois é, tem isso, né? E assim, o sono do idoso, além de ter esse decréscimo, dele dormir um pouco menos, às vezes ele ainda acorda com muita frequência durante a noite, tem né? questão do banheiro. Para ir ao banheiro, né? Então, assim, isso, no que desperta, às vezes demora a voltar a dormir. E às vezes fica algumas horas tentando dormir, né? E quando o idoso está na casa dele, que ele tem um ambiente dele, que ele faz isso, e ok, se ele voltar a deitar e demorar um pouquinho para dormir, não tem problema, mas quando ele está num ambiente que não é só a casa dele, ou então durante a pandemia, assim, eu tenho visto que muitos idosos foram para a casa dos filhos, Sim. porque os filhos consideravam que era mais seguro, né? Para poder estar protegendo, fazendo as compras, enfim. E aí chega ali, tem um ambiente completamente diferente, porque ele está habituado com aquele horário dele, então muda também essa rotina da casa, porque acorda mais cedo, ou então quer dormir mais cedo, mas a família ainda está toda em movimento, né? Então, esses ajustes, eles são difíceis. E a gente está meio que precisando se adequar a isso nesse momento e buscar esse equilíbrio, né? Uhum. Então, essa questão de respeitar o tempo de sono de cada um é importante. Conversar sobre isso, né? E não só tentar impor, não, tem que dormir agora, ou tem que acordar agora, né? Nesse sentido. Pode até causar essa oscilação de sono, né, nos idosos. Essa maneira de se acostumar ainda com a nova realidade pode causar isso. Sim, sim, porque tem outras coisas que acabam interferindo também, né? Que eu fico pensando assim, às vezes está dormindo com mais alguém, né? Antes Uhum. podia dormir sozinho, e aí você está na casa do filho, divide o quarto com o neto, que às vezes fica até mais tarde mexendo no celular, né? E fica uma luz meio acesa. Ou então aquele idoso que acorda de madrugada e aí precisa ir ao banheiro, aí acorda com quem está dormindo. Então, são ajustes que a gente vai precisando fazer, né? Durante esse período para não atrapalhar tanto e de forma que todo mundo consiga ter um sono melhor, né? Ui, desculpa, durante esse momento que a gente está vivendo, né? Em relação à privação do sono, o que, que isso pode afetar na saúde mental e física, né, da pessoa? Sim. Então, o que que acontece? Assim, se o sono ele tem uma má qualidade, né? E se essas horas elas são inferiores àquele tempo que aquela pessoa precisa para ela acordar bem, isso vai afetar no dia a dia dela. Então, por exemplo, se é um adulto jovem, agora a gente está mais em casa, mas muitas pessoas estão em home office, os alunos, né, os estudantes, os adolescentes, eles têm aulas online, então tem que às vezes seguir um, um calendário que a escola impõe. Então, Uhum. se a noite de sono ela não é boa, isso vai impactar nessa questão mais do desempenho intelectual mesmo, da aprendizagem, né? Se a gente fala do adulto jovem, vai impactar no humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, né? Essa agressividade que pode vir. Impacta muitíssimo na memória, na atenção. Então, às vezes, a gente acha, por exemplo, o idoso pode achar que ele está com a memória ruim, mas isso pode ser que o sono dele não esteja bom, e aí não é só a pessoa mais velha, né? Mas também uma pessoa mais jovem também, se não dorme bem, no dia seguinte não rende bem, e aí a memória fica prejudicada, a atenção fica prejudicada. A tomada de decisão, quando a gente não dorme bem, no dia seguinte, se você tiver alguma coisa para resolver e para decidir, você não consegue ter aquela energia toda que você precisa, né? Então Uhum. afeta tudo, a vida como um todo, criatividade, né? E além de que, assim, essa privação do sono, ela interfere muito nessa questão da imunidade. Então, nesse momento que a gente precisa estar com a nossa saúde boa, ou estar cuidando bem disso, né? Se você não dorme bem, isso baixa o seu sistema imunológico, ele fica mais rebaixado e a Sim. sua imunidade, né? Você cai, então você fica mais propenso a adoecer justo no momento que a gente precisa estar com a saúde muito ok, né? Muito boa para evitar o que a gente puder, né, do contato com o vírus e se tiver, né,
pegar o Covid e ter de uma forma mais branda, enfim. E isso também acaba, a gente sabe assim, as pesquisas mostram, Isabelle, assim, que a qualidade do sono ela interfere muito. Também nas doenças mais crônicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade. Então, isso tudo, o sono, ele pode interferir, prejudicar, acarretar, aumenta o risco de que esse tipo de coisa, de que essas doenças possam acontecer, né? E no caso do idoso, assim, acho que tem uma coisa importante assim da gente poder pensar também, que é o risco de queda. Porque se ele não dormiu bem, no dia seguinte pode estar mais tonto e aí cair, se machucar, né? Sim, Então, o risco de queda aumenta muito se o sono não está bom e afeta o metabolismo como um todo mesmo. Então, às vezes a gente não associa tanta coisa ao sono, né? uhum, A gente acha que, não, daqui a pouco eu recupero, eu fico bem. Se isso for uma coisa muito esporádica, tudo bem, você volta a equilibrar, mas se isso se mantiver, não, né? Vira um distúrbio mesmo, né? com certeza. Para todo mundo que está assistindo a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para Cristina, pode mandar que ela responde aqui. Aham. Cristina, você podia falar um pouquinho das características da insônia para as pessoas poderem entender o que é a insônia em si? Sim. Então, acho que isso é importante, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está com insônia e não é. E Sim. às vezes a gente está e não se dá conta que é também, né? Então, assim, nesse momento, o sono ele está muito diferente para a maioria das pessoas. Até porque, assim, como mudou a rotina, às vezes o que estruturava o dia a dia daquela pessoa, que era acordar, ir para a escola, ou então ir para o trabalho, como isso mudou, então tem uma flexibilidade maior com relação a como é que eu vou gerenciar o meu dia a dia, as minhas tarefas que eu preciso executar ao longo do dia, e às vezes nem tem tantas assim, então muda o sono. Eu posso dormir até mais tarde, então posso ficar até mais tarde acordada. Então, assim, se essa insônia, ela pode ser passageira. Por exemplo, eu durmo mal umas 2 ou 3 vezes na semana, isso por algumas semanas. Então, a gente pode dizer que aí seria uma insônia aguda, que ela acontece só por um período e que depois ela passa, que pode estar ligado a alguma circunstância. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, estresse, ansiedade, né? Porque a gente vai ficando muito preocupado, né? Será que eu vou adoecer? Será que as pessoas que estão perto de mim vão adoecer também? Então tem esse medo e além de estar lidando com as outras questões, muita gente às vezes perdendo o emprego, perdendo um familiar, um amigo querido. Então essas perdas acabam impactando nessa saúde mental e impacta no sono também. Então, se Uhum. isso for uma coisa assim durante um período muito restrito, a gente diz que é uma insônia aguda porque ela começa e pode passar sozinha. Mas se isso se prolonga, então aí seria assim, com uma frequência maior, 2 meses, 3 meses, e isso não modificou, continua acordando com muita frequência todas as noites e com dificuldade para voltar a dormir ou para começar o sono, então, a gente poderia dizer que aí seria uma insônia crônica. E aí, nesse momento, é importante procurar ajuda, sabe, Isabelle? Porque é, não vai se resolver sozinho. Se não passou, não vai resolver sozinho. Então, é importante procurar um profissional, tentar entender o que está acontecendo, né? Porque acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer muito é assim, que hábito que eu tenho ou que eu estou tendo agora nesse período da pandemia e que estão prejudicando a qualidade do meu sono. Se não era assim, o que está presente agora, né? E se já era, o que não está bom e que eu preciso ajustar? Acho que tá se questionando é importante, né? Porque às vezes é uma questão muito pontual que Uhum. eu já posso ter passado, você também, e isso não é só com idoso, qualquer um de nós, criança tem insônia, né? Criança tem insônia, então pode ser uma questão muito ligada a esse momento que a gente está vivendo. Mas se estende por um tempo, é importante tentar entender o que está impactando na qualidade do meu sono e o que eu posso fazer, né, para poder melhorar
isso, né? Acho que é importante estar atento. E às vezes, assim, é muito curioso, às vezes eu ouço isso. Vamos supor, estou atendendo um idoso e ele diz para mim assim, não dormi nada essa noite. E aí a filha, o filho diz, dormiu sim, dormiu a noite toda, roncou até. Então, às vezes, a pessoa não percebe, entende? Que conseguiu dormir porque aquele sono não foi de qualidade. Porque tem alguns fatores externos que podem interferir. Internos, né? Preocupação, ansiedade, estresse, né? Medo de por quanto tempo isso vai ficar, como é Uhum, que a minha vida vai ser depois, né? E também esses fatores externos que podem estar num ambiente diferente, morando com o filho, ou então o neto que foi para casa, ou uhum, então aquela família que está muito próximo o tempo todo, e aí qualquer pessoa poderia ter um distúrbio do sono nesse momento, né? sim. Acho que é mais ou menos isso. Tivemos duas Hum. perguntas. O C. Nunes falou. Ele tem 87 anos e já trocou até de Hum. colchão para tentar melhorar o sono. Ele tem pesadelos quase diários, geralmente com a família, e quando ele morava em Portugal e era mais novo. Ele queria saber o que pode ser isso e o que ele pode fazer para melhorar isso. Então, isso está acontecendo agora, que ele falou dos pesadelos, não é isso? Tendo um Sim, pesadelo no passado, né? sim. Então, assim, o que que acontece? Isso é uma queixa que eu tenho ouvido muito também, dos pesadelos, sabe? Essa rotina do sono está diferente, e às vezes a pessoa vai tão apreensiva na hora que ela vai dormir, que ela Uhum, acaba tendo um pesadelo, né? Assim, sonho é uma coisa que a gente frequentemente tem, nem sempre a gente lembra, mas dos pesadelos a gente acaba lembrando. Pode não lembrar de todo ele, né? Mas às uhum, vezes de parte do pesadelo. Tanto o sonho quanto o pesadelo, ele pode estar ligado a alguma situação do dia a dia. Às vezes pensou alguma coisa, ficou apreensivo, teve uma notícia, ou leu alguma coisa no jornal, que a gente tem tido muitas notícias ruins na pandemia no mundo inteiro, né? Então, às vezes, essas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, a gente acaba levando, mesmo achando que não preocupou tanto assim, e acaba sonhando e às vezes tendo pesadelos, né? E às vezes são pesadelos que a pessoa consegue associar com algum ente querido, alguém um familiar, um amigo, né? E às vezes não, é um pesadelo que não faz nem muito sentido. Mas está muito ligado à ansiedade e estresse. E com esse momento que a gente está vivendo, né? sim. E isso que ele falou, por exemplo, de tentar mudar o colchão, são algumas coisas que a gente tem que pensar mesmo, sabe? Porque às vezes é o travesseiro que não tá bom, a altura não é boa, então não dorme bem, né? Tá muito alto, muito baixo, o colchão não tá bom, a temperatura do quarto, às vezes, muito frio, muito calor, né? O ruído, às vezes os ruídos, às vezes, vamos supor, morava num ambiente em que era mais tranquilo, agora está numa rua, na casa da família, que é mais movimentada. Então, aquele ruído atrapalha a qualidade do sono, né? E até porque, assim, às vezes alguns idosos, não sou idoso, né? Mas se queixa de que o sono é muito assim, é como se fosse, tivesse quase acordado, como se qualquer barulhinho despertasse, né? Uhum. Então, isso faz mesmo com que desperte e aí, às vezes, tem uma dificuldade de voltar a dormir. Você disse que tinha uma outra pergunta também? Temos. A Rosângela Pérez perguntou: o que fazer quando o idoso não aceita os familiares, né? Não aceita? A ajuda dos familiares. Ah, pois é. Enfim, esse é um momento delicado, né? Que eu acho que as pessoas estão vivendo. Isso não acho que é uma coisa, não penso assim que seja uma coisa restrita só ao idoso, né? Uhum. Qualquer um de nós pode ser mais teimoso e não aceitar ajuda em algum momento. Mas assim, o que que acontece? A gente tem sempre que pensar que aquela pessoa mais velha, ela tem uma história de vida, né? Ela já passou por muitas coisas, já viveu muitas coisas, muitas vezes já construiu muitas coisas. Então, a gente não pode negligenciar essa história de vida dessa pessoa.
Então, quando ela não aceita ajuda, acho que é o momento de tentar conversar mesmo, o que está acontecendo, explicar essa situação toda que está vivendo. A maioria das pessoas está conseguindo acompanhar, né, esse momento todo que a gente está vivendo. Mas eu acho que tem que ter respeito por aquela pessoa, pela história de vida dela, e muitas vezes também a argumentação. E não tem que ser aquela argumentação que às vezes os pais faziam com os filhos, e aí esse papel inverte um pouco e os filhos fazem com. Não, porque eu quero, porque tem que ser assim, porque eu sei, porque eu li, né? Alguma coisa assim. Isso Sim. tem que ser negociado, né? Uhum. Conversado, colocar os prós e os contras. E algumas vezes a gente tem que aceitar, né? E o que assim eu tenho colocado muito para as pessoas assim para as famílias e até mesmo para os idosos que eu atendo, é assim entender que nesse momento a família está tentando proteger, está tentando resguardar, é Uhum. uma forma de cuidado. Só que algumas vezes eles se sentem limitados também, perdendo a autonomia, sabe, Isabelle? Acho que isso é uma coisa que a família tem que estar atenta, né? Será que eu estou cerceando muito a liberdade? Porque a gente já está com a nossa liberdade, entre aspas, cerceada, né? Porque a gente está deixando de fazer muitas coisas. Então, se eu vou tolhindo cada vez mais minimamente o que aquela pessoa está fazendo, vai criando uma situação de desgaste maior, né? Nesse momento em que a gente tem que ter alguma negociação, uma flexibilização das regras, das conversas, para poder chegar num denominador comum, né? E às vezes o idoso ele era um idoso ativo, né, antes, e agora ele já Sim, está preso sim, por conta da pandemia. Se a família sim. também pressionar muito, vai piorar, né, a situação. É. E assim, muitos idosos, porque até, na verdade, assim, todos nós, assim, profissionais de saúde, a gente tem estimulava muito até 4, 5 meses atrás isso. Sai de casa, vai encontrar seus amigos, vai fazer uma atividade física, uma hidroginástica, uma dança de salão, uma caminhada, enfim. Você estimulava que saísse. Então, muitos idosos acabaram aderindo a essa rotina. Então, tinha um ciclo, né, de amizades, de pessoas que encontravam amigos da atividade física, que ia tomar um café, que ia fazer um passeio. E agora está todo mundo mais em casa. E eles até muito mais do que a gente. Porque Sim. é isso, assim, como está nesse grupo de risco, a família tem, assim, evitado muito que o idoso saia, né? Uhum. Então, compra, faz as compras, vai na farmácia. Então, eles vão ficando mais restritos. E eu tenho visto, assim, essa semana atendi umas 3 senhorinhas, assim, online, porque o atendimento está sendo online, para não ir mesmo, sair na rua, não ir no consultório. E, assim, elas estavam bem até de umas 2 semanas atrás. De repente começou a vir uma tristeza maior, porque é exatamente isso, esse tempo está Uhum. muito longo, né? Então a gente tem que começar a pensar em algumas alternativas mesmo, né? Às vezes dar uma volta de carro, Uhum. né? Tá todo de máscara, não para em lugar nenhum, mas aí vê, né? As coisas, a praia, o verde, o céu. Então, assim, a gente tem que pensar em algumas coisas, porque está tudo muito limitado. E, assim, é interessante isso que você falou, porque eu fico pensando que o adulto jovem e até mesmo o adolescente, por conta dessa coisa das redes sociais e da internet, até conseguiu, assim, se adaptar mais facilmente a isso. Alguns idosos, assim, algumas pessoas mais velhas, acima de 60, né? Porque a gente já começa a considerar idoso a partir dessa faixa etária. Então, assim, mas as pessoas de 60 hoje, elas estão muito bem, obrigada, Uhum. né? Então, algumas têm Facebook, Instagram, veem Bastante. as lives, né? Uhum. Assistem o YouTube, estão fazendo cursos online, mas tem alguns, e às vezes até os mais velhos, de 70 e poucos, 80, que não tinham tanta intimidade com o smartphone, por exemplo. E aí fica mais difícil ainda, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Para a gente está difícil, para eles pode estar mais difícil ainda nesse momento, né? Com certeza. A Márcia Uhum.
tá te parabenizando, te mandou um Ah, bacana. é, eu acho que você podia falar um pouquinho de como as pessoas podem melhorar o sono. A gente sabe que é difícil, a gente está numa situação bem complicada agora, mas como é que Uhum. podem tentar melhorar o sono, pelo menos um pouquinho? Pois é, assim, existem algumas recomendações, que acho que é até bacana a gente poder falar sobre elas, e um termo que a gente usa muito, que é a higiene do sono, né? Nem sei se você já ouviu falar nisso, mas assim, é como se fosse uma mudança de hábito, trazer para uma mudança na qualidade do sono, fazendo com que esses hábitos sejam mais saudáveis. Uhum, Então, é quase como uma intervenção psicoeducacional, sabe? Da gente poder pensar na rotina do sono também, porque isso ajuda, tipo, ter hora para dormir, ter hora para acordar. Não precisa colocar o celular para despertar, o relógio, mas mais ou menos aquele horário, porque o corpo também vai se habituando com isso, né? A gente tem uma rotina para dormir e para acordar. uhum, Uma outra coisa assim importante, aquilo que eu estava falando, é cuidar dessas questões assim externas. O quarto, o importante é que ele fique escurinho, mas se acordar durante a noite, às vezes pode ter aqueles sensores de presença de que o idoso levanta, ou qualquer um de nós, né? Assim, levantou, colocou o pé no chão e aí acende uma luzinha no corredor, alguma coisa assim, para não ser a luz do quarto e iluminar tudo, e isso dificultar a volta para o sono depois. A temperatura, se tiver muito frio, se tiver muito calor, isso também atrapalha a qualidade do nosso sono. A gente dorme mal quando está naquele verão uhum, insuportável, né? sim. Então, assim, o frio também ele não é bom. Às vezes o pé fica muito frio, a gente não consegue aquecer e aí por isso não tem um sono bom, fica a noite inteira ali naquela briga para tentar dormir bem, né? Então, os ruídos, isso é importante. O colchão, como aquele senhor falou, o travesseiro, cuidar dessas questões externas, né? Se estiver dividindo o quarto com alguém, tentar negociar alguma coisa com relação a acender a luz, barulho, entrar no quarto, fechar a porta, se o celular vai ficar ligado de alguém que está no quarto junto, tentar Uhum. pedir para não fazer isso, só for para o quarto na hora de dormir. Esse é um outro ponto, assim, de um tempo para cá, as pessoas têm muito hábito de ter a televisão no quarto. Então, elas ficam vendo televisão até tarde, na hora que o sono chega e até meio que dorme, e às vezes a televisão fica ligada. Então, a luz acesa, ela não é boa. A gente produz a melatonina, né, que é um hormônio que induz ao sono, e ele é produzido em quantidade maior à noite, entre 2 e 4 da manhã. Então, esse ambiente ele tem que estar escurinho para a gente poder produzir, e ela regula muito o sono. Então, assim, o quarto está mais escuro, evitar ficar vendo televisão na cama, olhando o celular até muito tarde. A gente tem que quase que fazer um ritual, sabe, Isabelle? Que assim, como se começasse a diminuir o ritmo, as luzes da casa, o som, o que a gente vai ver ou ler à Uhum. noite, né? Então, assim, se você vai dormir às 10, não ficar às 9, por exemplo, lendo, vendo um jornal falando da pandemia, como é que está no mundo, como é que estão essas questões de você conseguir UTI ou não, quantas pessoas já morreram. Não é uma coisa boa para ver. A gente tem que filtrar. Aliás, isso acho que é uma informação importante que eu acho que a maioria das pessoas estão fazendo, né? Escolhe um horário para ver o jornal. E de preferência que não seja muito à noite, sabe? Porque a gente vai ficando impactado com essas informações, com os números que vão alarmando, né? Fica no nosso. Então, assim, você fica ali, né, com aquela informação e se traz um desconforto que às vezes a gente até identifica esse desconforto físico, né? Nossa, dá um aperto aqui no coração, É. né? Nossa, que até com falta de ar. Então, isso são sinais para gente, o corpo vai dando sinais de que a gente não está bem, que aquilo não está fazendo bem. Uhum. Então, a gente tem que entender isso. Então, assim, diminuindo o ritmo, se a pessoa gostar de ler, ler um livro, mas que seja um livro mais tranquilo,
mas alguma coisa que traga uma sensação de tranquilidade, né? Não um livro policial, por exemplo, né? Ou um de Hitchcock, alguma coisa assim, mas alguma coisa assim mais tranquila, uma música mais lenta, uma luz do abajur sem ser a luz de cima, um banho, o banho morno é ótimo, tipo assim, umas 2 horas antes de você dormir, tomar um banho mais morninho, porque assim o corpo vai relaxando, sabe? Então, assim, isso tudo vai fazendo parte disso que a gente chama da higiene do sono, que são essas atitudes mais psicoeducativas mesmo para a gente mudar a nossa rotina e trazer para o dia a dia coisas que vão ser boas, que vão melhorar essa qualidade do sono. Uhum. E aí fico pensando que tem outras coisas também. Às vezes a pessoa vai para a cama mesmo sem estar com sono. Não é bom. Melhor é você ir quando você já está com sono. Vai ler, não lê na cama, lê sentada na poltrona e tal. E aí já está ficando com sono, então aquela hora de se dirigir, porque a cama ela tem que estar associada ao lugar de dormir. Não é o lugar para ler, para comer, para ficar vendo televisão, né? Então isso pode ser uma mudança boa nos hábitos. E se, por exemplo, acordar, não ficar olhando no relógio, nossa, já passou 1 hora, já passou 2 horas, eu não dormi ainda, porque isso agita mais do que acalma, entende? Então não é bom. Melhor nem ter telefone, um relógio no quarto, nem olhar o celular. Que horas são agora? Não, volto a dormir. Independente da hora que for, eu preciso voltar a dormir, né? E o que mais pode ser interessante? Ah, sim. Às vezes, algumas pessoas, quando elas acordam, elas começam a pensar nos problemas. Tem isso para resolver. Ai, fulano tá assim. E será que melhorou? Como é que tá que eu não tive notícia ainda? Ou esse problema amanhã. Então, a cama, esse horário de deitar não é a hora de planejar, sabe? De ficar pensando assim, no que é que eu vou ter que fazer, de eu me preocupar. Se por acaso vier um pensamento, alguma coisa que eu, não quero esquecer, que eu tenho que fazer amanhã, deixa um caderninho do lado, anota, porque aí aquele pensamento, aquela preocupação sai daqui, vai para o papel e no dia seguinte eu dou conta daquilo. E falar isso para si mesmo, sabe? Amanhã eu penso nisso. Agora não é hora, agora é hora de dormir, né? E que mais? Atividade física é uma coisa importante, né? E porque isso ajuda na qualidade do sono, mas o melhor é que não seja feito à noite, que seja feito de manhã, até um determinado horário da tarde. Evitar as bebidas assim que sejam mais energéticas, por exemplo, chá preto, café, né? Algumas que são assim bebidas que vão estimular, são mais estimulantes, que vão deixar aquela pessoa mais excitada, mais acordada, mais ligada. Tanto que às vezes quando a gente quer ficar mais acordada, você toma mais café, né? Essa noite eu tenho que estudar muito, então eu tomo mais café. Então é bom não. Algumas pessoas dormem bem apesar do café, mas outras isso tem um impacto muito grande. Então, diminuir, tomar até uma determinada hora, 4 horas, 6 horas, e depois não ingerir mais. E a bebida alcoólica, porque assim, a gente tem visto que muitas pessoas estão bebendo mais durante a pandemia. E Sim. aí bebe, fica meio tontinho, até me ajuda, que eu durmo melhor. Só Ah, que isso é uma impressão, sabe? Porque pode fazer bem um dia, outro, mas isso virando uma rotina, depois não vai ser bom. Essa qualidade do sono ela não é boa. A bebida alcoólica, ela, na verdade, ela pode fazer meio que, entre aspas, você tombar, mas ela não ajuda que esse sono seja de qualidade. Então, essa é uma questão importante. O que mais? Assim, às vezes, meditação. Algumas pessoas podem experimentar nesse momento, algumas já até começaram a experimentar durante esse momento de isolamento, meditação, relaxamento, né? Uma técnica de relaxamento, às vezes a própria respiração. Você botar uma musiquinha mais calminha, inspirar, respirar, isso ajuda, né? Às vezes a ação de narina alternada, você inspira por uma, solta pela outra. Então, essa respiração mais alternada, isso também é uma respiração que acalma, né? uhum. Então, são coisas que a gente pode ir buscando para tentar
trazer uma qualidade para essa noite de sono, né? A Xuxeria, Hum, ela criou um hábito de fazer listas do dia seguinte antes de sair do trabalho. Com essa lista pronta, já dá para ir para a cama com o dever cumprido. Ela perguntou se ótimo. é bom. Ótimo. É bacana, assim, você fazer, até mesmo assim, antes de se preparar para dormir, depois do trabalho é bom, mas quem não está trabalhando, por exemplo, cria um horário, né? Às 6, às 7, um pouco de jantar ou depois do jantar, relaciona o que vai fazer, tica o que já fez, né? Porque aí isso pode virar quase uma agendinha. E aí no dia seguinte de manhã você lê, e aí vê o que que você tem para fazer aquele dia. Isso também traz uma rotina para o dia. A gente precisa de rotina no Sim, nosso dia a dia. E na pandemia, as rotinas estão completamente atípicas, né? com Então a certeza. rotina ajuda muito a gente se estruturar e melhora a vida como um todo, a saúde mental e o sono, né? O sono também. Você também vê que as atividades que você conseguiu concluir também te dá um conforto de que você está sendo Ai, viva, de que você que tá dando certo, né? ótimo, é isso mesmo. Porque às vezes, assim, a gente fica tão dentro de casa fazendo as coisas e às vezes essas coisas não aparecem, né? Hum, Diferente de quando você está no trabalho, ou então quando aquela pessoa mais velha, por exemplo, acordava, tomava café, tomava um banho, ia para a caminhada, depois ia no mercado, depois voltava para casa e fazia comida, à tarde tinha uma atividade de encontrar amiga, então parecia que o dia rendia muito. hum, E agora, como você está em casa e não tem isso, parece que não fez nada. Então, sim. relacionar realmente é bom. Dá essa sensação, nossa, né? Porque quando você vai listando, você vê que você fez coisa. Lavei roupa, fiz a comida, lavei a louça, né? Separei um livro, arrumei o armário. E aí você vai vendo aquele monte de coisa que não aparece, porque Hum, são tarefas cotidianas. Você faz hoje, amanhã faz de novo, depois de amanhã fazer novamente. Então, não é igual no trabalho ou na escola que você finalizou, acaba, sai daquela pilha e vai para outra e você pega uma nova, né? uhum. Então é perfeito, muito legal essa ideia dela, é importante, as pessoas podem realmente aceitar essa sugestão, né? Que ela está dando. Ela perguntou também se Hum. explicação para que na parte da manhã ela tenha a ansiedade um pouco mais aflita. Então, eu fico pensando assim, ansiedade e depressão são duas doenças que elas estão muito presentes nesse período da pandemia. Às vezes, assim, a pessoa já tinha essa característica mais ansiosa, né? E agora está potencializado. Então, assim, se já tinha, é importante estar atento, né? E se considerar que está além daquilo que pode fazer para administrar, procurar ajuda, né? Porque, assim, a ansiedade também, ela não é de toda ruim, sabe? Ela nos move, ela nos faz, assim, quando você está, nossa, tô doida de querendo encontrar aquela pessoa, que a pandemia acabe, ou então que eu possa fazer a ligação para conversar com aquela pessoa, fazer uma chamada de vídeo. Então, isso movimenta a gente, né? Ai, quero começar a fazer, a cuidar das minhas plantinhas, começar uma horta. Então, a ansiedade, ela pode ser motivadora. Ela nos faz sair da cama. Mas tem um limiarzinho aí. Se tiver em excesso, ela é prejudicial. Então, pelo jeito que ela está falando, isso está prejudicando a vida dela, né? Então, assim, é importante tentar entender o que está fazendo com que ela fique ansiosa. Às vezes, escrever é bom, sabe? Criar uma rotina de escrever sobre os sentimentos ou alguma atividade mais criativa. Às vezes, buscar uma atividade nova para aprender, ou então pintura, ou mesmo alguma atividade mais manual, costura. Por exemplo, tem uma, uma senhora que que eu já atendo nesse período, ela começou a fazer fuxico. As pessoas mais velhas vão saber o que que é isso, né? Pegar retalhinhos de pano, faz uma rodinha, vai juntando vários, e ali faz colchas, várias coisas. Então, assim, isso é uma coisa bacana de você começar a aprender. As atividades manuais, elas são boas para diminuir a ansiedade, porque quando você está com a mão ocupada, o seu pensamento está ali. Porque o que acontece? Quando a gente está ansioso, a gente vai
a tendência é antecipar as coisas, é olhar lá para frente, para o futuro. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Quando isso acabar, vai terminar quando? Como é que vai ser? E a vida está difícil, as pessoas podem perder o emprego. E aí você começa a pensar coisas, e normalmente são coisas ruins, né? Às Sim. vezes até catastróficas. E aí isso gera ansiedade. Então, é trazer atenção para o agora, é pensar no hoje, é ocupar as mãos, porque a sua atenção, quando você está fazendo alguma coisa manual, se a sua atenção não está ali, você não vai fazer bem. Então, Uhum. você tira o pensamento daquilo que está lá na frente, que, na maioria das vezes, se está lá no futuro, a gente não tem controle ainda, né, Isabelle? Né? E para a Rosângela também, assim, não tem controle. Se não Uhum. tem controle, não dá para resolver, tem que esperar chegar. Então, é se ocupar com o que a gente tem agora. E tentar fazer isso, alguma atividade física mesmo em casa, buscar coisas novas, às vezes aprender uma receita nova, ou então, se gostar de ver uma série, uma televisão, procurar alguma informação de algum filme que vale a pena, né? E ir trazendo coisas criativas, produtivas, prazerosas. Isso ajuda a diminuir. E tentar, na medida do possível, estar muito ansiosa, para um pouquinho, bota uma música calminha, faz uma respiração mais, com atenção mais plena, sabe? Sentindo o ar entrar pela narina, soltando pela boca. Fazer isso assim, 5 minutinhos, e aí ali já vai ficando melhor. Isso costuma funcionar. Se não passar, aí eu acho que é uma coisa que de repente vale a pena procurar uma ajuda, sabe? Conversar com alguém, com um amigo, com um familiar, ou até mesmo com um profissional, né? Se achar que não está dando conta sozinho, né? Com Porque certeza. também, só um parênteses aí, assim, acho que não tem problema nenhum a gente ficar ansioso, isso é uma coisa que está acontecendo mesmo. E é uma coisa que a gente não tem controle, né? A gente pode encontrar estratégias para administrar, mas a gente não tem como, eu não vou ficar ansiosa, e não é assim que funciona, né? Então é buscar estratégias para tentar ficar mais tranquilo. Com certeza. E se não conseguir, buscar ajuda, porque não tem problema nenhum, né? A gente buscar ajuda. É até um reconhecimento do quanto que a gente está atento com a gente mesmo, com a nossa saúde, com o bem-estar, né? Mas fala, você queria falar alguma coisa? Nosso tempo tá acabando, que senão o Instagram, Ah, o nossa! Instagram é gente. Aham, aham. Tá, É, então a gente tem que se despedir? o que você quer falar Aham. para todo mundo que assistiu a gente até agora? Então, primeiro dizer que foi um prazer, é muito bom estar podendo, porque eu acho que é uma troca, né? Nesse momento, eu acho que é alguma coisa que a gente pode fazer. A gente profissional, é uma contribuição para as pessoas nesse momento, a gente partilhar o nosso conhecimento, a nossa prática para tentar ajudar e minimizar os impactos, né? Da Uhum. insônia, da ansiedade, da depressão no nosso dia a dia e poder auxiliar para que as pessoas passem por esse período bem, porque isso vai acabar e a gente precisa estar com saúde mental para retomar a vida. Provavelmente de uma forma diferente, espero mais saudável, né? Um novo normal, Uhum. mas que a gente tem que estar bem para conseguir fazer, né? E estar atento mesmo a essas questões do que é que está impedindo que eu durma bem e tentar fazer esses ajustes. Acho que esse é um ponto bom, né? Com certeza. Uhum. Para todo mundo que a gente semana que vem vai ter uma outra live, né? Para falar sobre Ah, é. compulsivos durante o isolamento. Então, todo mundo que assistiu está Sim. convidado. Uhum. Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Foi excelente. As pessoas estão aqui agradecendo e elogiando a Ai, que live. bom. Muito obrigada e até a próxima. Até Tá semana. bom. Até. Foi um prazer, gente. Boa noite para todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.